Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje, vamos falar sobre um assunto que tem gerado muitos boatos, desinformação e preocupação, principalmente nas redes sociais nos últimos dias, que é a taxação do Pix. Um movimento que seria possível através de um monitoramento da Receita Federal em transações via Pix e cartão de crédito. No entanto, segundo a medida provisória 1288, editada pelo Governo Federal e publicada no Diário Oficial da União no último dia 16, o Pix não vai ser taxado e o sigilo bancário vai ser mantido. Para ampliar o assunto e esclarecer as principais dúvidas que surgiram diante disso, hoje a gente vai receber o analista de investimentos e planejador financeiro, Adriano Severo, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Adriano, mais uma vez. Obrigado, vamos conversar sobre esse assunto. Pois é, Adriano, a gente conversava aqui sobre a importância de a gente se ater a fontes seguras, se ater a fontes que de fato esclareçam as dúvidas e não que nos deixem com mais dúvidas e desinformação ainda, né? Por que é importante a gente buscar essas informações, principalmente relacionadas ao nosso dinheiro, né, de fontes seguras? Pois então, é realmente importante porque evita que as pessoas tomem decisões até mesmo por impulso ou até mesmo alguma decisão que acabe sendo contra o Código de Defesa do Consumidor, assim como foi editado nessa nova medida provisória, que é proibido cobrar alguma taxa para um valor diferencial quando for um Pix à vista. Até mesmo porque agora está equiparado com uma movimentação, com dinheiro, com TED. Então, se a pessoa for fazer alguma cobrança, né, se for em algum estabelecimento que cobre, está ferindo o Código de Defesa do Consumidor, reforçado agora por essa medida provisória. E então, se você puder, né, troque o estabelecimento, ou se realmente precisar, a dica é guarde todos os comprovantes que estão tendo alguma taxa, algum valor em função daquele pagamento e depois, né, acionar o PROCON para justamente reaver esse valor e o estabelecimento sofrer as sanções cabíveis, porque não pode, né, realmente não pode. Adriano, foi um movimento bem diferenciado, né, essa questão da taxação ou não, o governo voltou atrás, não voltou. Por que gerou toda esse rebuliço, digamos assim, entre as pessoas? Eu acredito que em função de que lá no final da ponta a pessoa talvez possa ser tributada, talvez vá ter algum imposto a partir do momento da renda dela, eu acho que isso acabou gerando muita dúvida. Então não vai ter a taxa, ou até em função da medida provisória reforçando, não vai ter taxa ou imposto sobre o Pix, né? E o que pode lá na ponta final, se a pessoa tiver uma renda que for passar de determinado valor para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, daí sim ela pode ser cobrado o imposto, porque afinal de contas estaria dentro da renda dela, né? Então esse aqui é o principal ponto. Uma outra coisa que gerou uma preocupação foi a questão de outras pessoas terem acesso às nossas informações financeiras, e com essa medida provisória a gente tem ali algumas garantias de sigilo bancário, né, Adriano? Sim, exatamente. Quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, a gente já tem a declaração pré-preenchida. Então lá já constam diversas informações. Com relação ao Pix, quando atingir determinado valor, que as instituições vão mandar essas informações para a Receita, é simplesmente o total que a pessoa está movimentando e não no detalhe quem que foi, se foi uma movimentação, 2, 10, enfim. Então esse que é o principal ponto. Por isso que é importante quando for um prestador de serviço, por exemplo, digamos que a sua mão de obra vai ser R$1.000 e vai precisar comprar de material mais R$4.000. A dica é o quê? Coloque o seu CPF na nota fiscal quando for no estabelecimento para fazer a compra, né, para justamente isso não ser caracterizado como uma renda, porque afinal de contas só está prestando o serviço, a facilidade para o cliente ou para a cliente de adquirir o material, e de posse dessas informações, como o CPF vai estar em loja de material de construção, né, que vai ser, né, para essa finalidade como exemplo, né, não tende a ser configurado como uma renda, então não seria parte de ter algum imposto sobre isso. Da mesma maneira, outros profissionais, como por exemplo advogados e advogadas, que muitas vezes recebem o valor de uma causa na sua conta e depois repassam para os clientes. Então entra da mesma maneira, porque simplesmente fez parte do processo, entrou esse dinheiro e já saiu, né? Não seria caracterizado como um aumento de renda, né? E tu acredita, Adriano, que talvez esse movimento de taxar o Pix podia ser uma forma de a Receita Federal apertar o cerco ali contra os sonegadores? Tu vê esse movimento como uma situação para evitar fraudes, assim?
Sim, isso eu vejo, porque afinal de contas, a partir do momento que tem um controle maior sobre as movimentações, vai acabar pegando pessoas que estavam sonegando anteriormente, né? E também, ainda assim, não é uma garantia de que a pessoa vai ser tributada. Ela pode ser tributada em função de antes estar sonegando e agora ter esse controle. Mas a gente sabe que isso já tinha desde 2003, essas movimentações, esse controle da Receita Federal. E o Pix, como é uma coisa mais recente, a gente já está utilizando há um certo tempo, mas é mais recente e entrou depois dessa resolução lá de mais de 20 anos. Então, a ideia é conseguir justamente enquadrar para fazer parte do mesmo controle. Te confesso que eu nem me lembro mais como é pagar por cartão, por débito, pagar em dinheiro, porque a gente está tão acostumado com o Pix, né? E ele veio facilitar a nossa vida, Adriano. Como é que vocês percebem, vocês que lidam no meio da economia, percebem o Pix? É, de fato, uma facilidade muito grande e, inclusive, antes a gente, para fazer uma movimentação, uma DOC, que já até está extinta, né, ou uma TED, a gente tinha custo para isso. E muitas vezes era um custo muito elevado. Então surgiram os bancos digitais, as instituições de pagamentos com movimentações até mesmo gratuitas, e o Pix acabou deixando gratuito para a pessoa física em todas as instituições, além da agilidade, porque é uma movimentação instantânea. Então é possível fazer final de semana ou em feriado que o dinheiro vai entrar na hora, enquanto que se a gente tivesse num estabelecimento para fazer uma compra, e num final de semana, se a gente fosse fazer o pagamento por TED, ia cair só no próximo dia útil, não ia poder sair com a mercadoria naquele lugar. Então, de fato, se tornou um dos principais meios de pagamento junto com o cartão, ganhou popularidade em função também da isenção de valores, né? E, Adriano, quem é que sai perdendo com o Pix? Porque a gente sabe que aquelas maquininhas de cartão, tem as empresas, né, que administram essas maquininhas, elas deixam de ganhar quando a pessoa paga por Pix, né? Como é possível ter a cobrança de taxa para a pessoa jurídica, pode ser que elas cobrem também algum valor para fazer essa movimentação. Mas, claro, alguma mudança na forma do mercado começa a ser perceptível, né? Mas faz parte mesmo dos processos. E como é que tu perceberia um movimento de taxação do Pix, se fosse permitido, se fosse autorizado isso? Como que tu acha que como tu acredita que a sociedade iria reagir diante de uma taxação? Eu acredito que iriam procurar outras formas de movimentação, por exemplo, a TED, que já em muitos lugares já nem tem custo, ou até mesmo usar o dinheiro em espécie, como se fazia há alguns anos. E uma das coisas que o Pix facilita na nossa vida também é a questão do dinheiro. A gente vai mandando Pix, quando vê já não tem mais dinheiro na conta, né, Adriano? Para quem está lidando ali com um valor alto na sua conta, para quem deixa para pagar as contas no final do mês, quais são as dicas? Porque a gente tem todas as facilidades possíveis para pagar, para mandar o dinheiro embora. Mas quais são as dicas que vocês deixam para quem está lidando com esse tipo, para quem quer evitar se endividar, né, ficar perdendo dinheiro, ficar mandando dinheiro ali sem se controlar? Tem que ter um levantamento, principalmente das despesas fixas, aquelas que tem todo mês, e de como costuma ser o seu mês normalmente, né? Então, saindo, almoçando, comprando presente, fazendo doações, é importante ter esses valores anotados bem certinho, para justamente no final do mês sobrar alguma coisa e não faltar para cumprir, principalmente com as despesas básicas, né? Adriana, como é para vocês que atuam no ramo profissional ter que lidar com comentários que são gerados politicamente, são gerados puramente por política, né? A gente vê muitas fake news surgindo para atacar um governo, atacar outro governo, e vocês ficam ali no meio do fogo cruzado tendo que resolver isso. Pois é, a gente recebe muitas mensagens das pessoas apreensivas, né? Eu vi informação aqui dizendo uma coisa, eu vi informação ali dizendo outra, né? E o bom é que a gente pode justamente auxiliar nesse processo e esclarecer para as pessoas ficarem mais tranquilas. Porque quando é algo que envolve o dinheiro, envolve o patrimônio das pessoas, né, compreensível que as pessoas fiquem um pouco atordoadas com a informação, mas, claro, com o esclarecimento ele está aí para justamente tranquilizar e direcionar a gente a utilizar os recursos das melhores maneiras, né? E a gente tem cada vez a ascensão de mais investidoras, empresas que te ensinam a investir o seu dinheiro, planejadores financeiros, né, Adriano? Como que a gente pode escolher o melhor momento para começar a investir, para ter o cuidado com o nosso dinheiro? O melhor momento para começar, eu digo que é sempre hoje, né? Porque a questão da rentabilização
dos investimentos, ela se dá principalmente no longo prazo, mas é importante a gente começar pelo básico, que é a reserva de emergência, juntar um valor, pode ser até mesmo na poupança, né? Pode ser num CDB, num Tesouro Selic, aquele dinheiro que vai pagar alguns meses das suas despesas. Então, a referência é a sua despesa média mensal. Então, pode ir aumentando gradativamente, aos poucos mesmo, é uma construção, não é algo imediato. E a partir do momento que já tem essa reservinha, porque eu digo que é previsto que vai ter imprevisto, justamente para evitar que fique naquela sensação de entrou um dinheiro extra, recebeu o 13º ou férias, justamente agora que entrou esse dinheiro, surgiu tal despesa para pagar, aconteceu um problema com o veículo ou na casa, não. Então a gente vai ter sempre gastos extras, por isso que tem que estar preparado para passar por esses momentos, para ter uma tranquilidade um pouco maior, né? Por falar em tranquilidade, não, agora a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo que pelo menos por enquanto o Pix não vai ser taxado, né? Exatamente assim a gente espera que continue, né? Então, eu quero entrar num outro assunto contigo, Adriano, aproveitar a tua presença aqui mais uma vez conosco. Começo de ano, as contas novas vão chegando, IPVA, IPTU, enfim. Como se organizar nessa primeira, digamos assim, primeiro trimestre do ano, para não passar o resto do ano no sufoco? É um ponto bem importante, porque algo que a gente parcele nesse momento em 12 vezes, nós estamos em janeiro. A gente vai terminar de pagar só no ano que vem, se a gente parcelar a partir de 12 vezes. Então tem que ter muita cautela com as compras, porque daqui a pouco algumas decisões agora vão impactar o ano inteiro, vai nos acompanhar o ano inteiro aquela parcela. Aí faz uma parcela agora, mês que vem faz outro parcelamento, no outro mês fica outro parcelamento. Daqui a pouco o nosso orçamento está comprometido com vários parcelamentos mais antigos, né? Então, até uma dica que eu costumo dar, pega os valores agora de IPTU, IPVA para quem tem, né? Valores de conselho, matrícula escolar, vê quanto que vai ficar esses valores e divide ao longo do ano. Por quê? Se conseguir juntar esse valor ao longo do ano, quando virar o ano vai conseguir pagar com desconto, vai conseguir antecipar e o dinheiro vai gerar mais dinheiro, porque ele vai conseguir, justamente por aproveitar os benefícios de antecipação, vai sobrar um pouquinho para utilizar para outra finalidade. E muito mais do que guardar dinheiro, a gente pode investir, como tu trouxeste pra gente há pouco, né, Adriano? Mas para quem não tem noção nenhuma de investimento, não sabe por onde começar a investir ou o que é investir, é só tu mandar dinheiro, mandar de volta para o banco, procurar uma financeira para te ajudar com isso, como é que faz? Pode ser em algum banco tradicional, pode ser nos chamados bancos digitais, não importa, mas é importante começar a guardar. E como eu citei antes, como exemplo, pode até mesmo ser a caderneta de poupança, a boa e velha caderneta de poupança para reserva, não tem problema. Não que ela seja a melhor opção, mas ela serve para isso também, né? A gente pode guardar também em CDB do banco. O que é o CDB? A gente deixa o dinheiro com o banco, empresta para ele e ele nos paga uma remuneração, nos paga juros sobre isso, o dinheiro está lá guardado, inclusive protegido em até R$250 mil. Então tem uma proteção bem atrativa. Ou até mesmo o título público Tesouro Selic. São 3 alternativas que a pessoa pode ir buscando informações aos poucos sobre essas 3 para justamente entender um pouquinho mais e começar a utilizar. Essas 3 já funcionam bem para objetivos de curto prazo. Curto prazo eu classifico como até uns 3 anos. Então funciona super bem para essas finalidades. A partir daí tem outras opções, tem mais alternativas, principalmente longo prazo, pode ser ações, pode ser fundos imobiliários, que funcionam como opções para justamente até mesmo potencializar o crescimento do patrimônio ao longo do tempo, né? Eu ia mesmo lhe perguntar sobre a questão das ações, dos fundos imobiliários, porque aí começam a surgir muitas dúvidas também. Por que é importante estudar antes de investir? Tu não vai daqui a pouco comprar ações sem investigar de onde são aquelas ações, né? Por que é importante estudar sobre isso? Para a gente tomar o mínimo de decisões erradas, né? O planejamento vai servir para nos direcionar e a gente ficar o maior tempo possível dentro daquele plano traçado. E vai ter escolhas boas, vai ter escolhas ruins, mas de modo que as escolhas boas vão compensar todas essas outras escolhas ruins. Então, entender e conhecer sobre as empresas é um bom ponto, né? E importante. E um trabalho inicial básico é justamente a nossa experiência. Aquilo que a gente já consome, aquilo que a gente já frequenta,
se aquilo ali faz sentido ou não, se o atendimento é bom, se o produto é bom, se é de qualidade. Isso aí já começa com um filtro inicial e depois pode estudar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais sobre a empresa também. E como é para vocês, Adriano, que lidam com a expectativa, com a frustração dos clientes, né? Vivendo num país como o Brasil, que tem uma economia, a gente pode dizer que é uma economia instável, né? E ainda surgem esses boatos, essas desinformações, isso vai taxar ou não vai taxar. Como que é para vocês lidar com isso? Eu acredito que essa é a parte mais delicada do mundo dos investimentos e da economia. Porque a gente fazendo boas escolhas, a gente vai ter um resultado positivo lá na frente. Mas o principal ponto é essa questão comportamental, que muitas vezes quer agir por impulso e uma determinada ação, um investimento, ele está oscilando, ele vai passar por momentos de rentabilidades negativas, faz parte, né? A renda variável varia mesmo, então o principal ponto é conseguir se manter alinhado com a estratégia e não realizar algum investimento com prejuízo apenas por impulso ou por estar um pouco apreensivo. E o melhor investimento é aquele que a gente consegue deitar e dormir tranquilo. Se tiver assim, a carteira de investimentos está adequada para os nossos objetivos. Agora, se a gente vai dormir e está um pouco apreensivo porque oscilou para um lado, oscilou para o outro, tem muita volatilidade que chama essas oscilações, aí talvez seja a hora de rever a carteira para um novo planejamento. Você comentou, Adriano, sobre a questão dos bancos digitais, né? E ainda existe muita a dúvida de esse banco é seguro, esse banco não vai fugir com o meu dinheiro. Como é que a gente pode escolher um bom banco? Assim, quais são as suas dicas para quem está procurando uma instituição financeira para começar a investir e vai focar na instituição financeira digital? Como a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por conglomerado financeiro, com um limite de R$1 milhão por CPF, para valores abaixo disso, qualquer instituição vai acabar servindo, porque está dentro dessa proteção. Então pode utilizar a que mais se familiarizar, a que for mais fácil o aplicativo, o sistema para fazer as movimentações, a questão de segurança, porque cada uma tem a sua usabilidade. Então, como as contas hoje em dia são gratuitas, pode abrir, testar, se não gostou, troca para outro lugar. E em função de ter essa proteção, né, para CDB, para poupança, LCA e LCI, que são outras aplicações também, essas acabam tendo a proteção, então qualquer um vai acabar servindo nesse momento, né? E a gente já conhece o teu trabalho, mas também é muito importante a gente saber quem vai cuidar, vai nos ajudar a cuidar do nosso dinheiro. Então, para quem está escolhendo uma empresa para te ajudar a investir, um planejador financeiro, um analista de investimentos, quais são os passos que ela deve seguir para acabar escolhendo um profissional que seja adequado, um profissional correto? É um ponto extremamente importante, né? E eu digo que tem que entender como é que é a remuneração daquele profissional. Se está ganhando um comissionamento pelas recomendações ou se está ganhando junto contigo, junto com o cliente. Quando ganha junto também. Então, essa maneira que pode gerar conflito de interesse é muito importante conseguir entender. Porque não tem almoço grátis, não tem aquele lugar que não, pode... vou te atender, não vai ter nenhum custo para ti, não vai pagar nada. Não, isso aí não existe, né? De algum lugar está saindo a remuneração desse profissional ou dessa empresa. Então é importante pesquisar bastante sobre isso, sobre os conflitos de interesse que pode ter no meio daquela relação de planejamento financeiro ou de investimentos. E uma coisa muito importante, a gente começou o programa falando, foi sobre a questão de se ater a fontes seguras, né? Existe alguma fonte que tu indicaria para quem está com alguma dúvida financeira, aonde que ela pode buscar as informações e o que ela deve evitar na hora de consultar e tirar suas dúvidas financeiras, como foi o caso da taxação ou não do Pix? Então, o principal ponto seriam os canais oficiais das instituições que estão emitindo aquela informação. Aí, claro, cabe ler, interpretar o que aquilo ali está querendo dizer. E, bom, eu me considero uma fonte confiável para ajudar a esclarecer, né, essas informações, porque realmente tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado. E fontes que verifiquem, pesquisem mais de um lugar para ver o que está saindo de informação, para entender, tá, por que esse aqui está dizendo isso e aquilo ali está dizendo aquilo. Né, o que tem, vai atrás para entender exatamente o que faz sentido, né? E quem tiver dúvida também pode ir no nosso Instagram lá, no nosso canal no YouTube, que a gente repassa a dúvida para o Adriano nos responder, né? Adriano te chama de novo para cá. Adriano, muito obrigada por participar. Antes eu quero que tu deixe um recado para quem está nos assistindo.
Então, valorize muito bem o seu dinheiro, porque eu vejo que no mundo que a gente vive está todo mundo disputando o nosso dinheiro que a gente sua tanto para trabalhar. É promoção disso, promoção daquilo, golpes, tem muito golpes. Cuidado com propostas que podem ser descobrir o pulo do gato, né? Então, assim, provavelmente pode se tratar de um golpe. Então, valorize realmente o seu trabalho, o seu esforço, porque isso se traduz em tempo, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo para conseguir dinheiro, a gente está disponibilizando de tempo da nossa vida, né? Adriano, mais uma vez, muito obrigada por participar, por nos esclarecer essas dúvidas e também te desejar um feliz ano novo, né? A gente tá no comecinho ainda, primeiro mês do ano. E cliente, sucesso e, enfim, Obrigado. Que o nosso dinheiro seja cada vez mais valorizado, né? Exatamente. Obrigado pelo convite e espero estar aqui outras vezes para a gente conversar novamente. Amém. Então esse é o Adriano Severo, analista de investimentos e planejador financeiro, que esclareceu essas dúvidas para a gente. Então, por enquanto, a gente pode ficar tranquilo, porque não haverá taxação do Pix, pelo menos por enquanto. Mas fica tranquilo que a gente vai seguir acompanhando tudo para levar para você tudo que está acontecendo na economia aqui do nosso país. E é bem isso que o Adriano falou, vamos valorizar o nosso tão suado dinheirinho, né? Então, com isso, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você também pode acompanhar tudo o que acontece aqui através do nosso canal no YouTube. Até a próxima!